Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários, que atua ali na região do Porto do Açu, o Igor Barcelos, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Igor. Obrigado, Arnaldo, pela oportunidade e fiquem todos ligados para a nossa entrevista que irá ao ar daqui a pouquinho. Valeu, galera. Igor, vamos falar um pouco sobre a área de atuação do seu sindicato, né? Você atua ali na região do Porto do Açu, basicamente é o único porto em operação aqui no Norte Fluminense. Quantos trabalhadores você representa? Quais as principais lutas do seu sindicato? Então, Arnaldo, hoje a gente representa no Porto os trabalhadores portuários, que é o pessoal mais voltado para a operação ali portuária, tanto de logística portuária e as atracações de navios que chegam. Hoje a gente representa cerca de 3 mil trabalhadores e a gente tem bastante filiado ao sindicato devido à nossa luta que a gente está fazendo junto aos trabalhadores no Porto do Açu. Nesse período, né, você já faz parte da diretoria antes de assumir a presidência, a gente conversava aqui um pouco antes da gente começar a gravação, você já faz parte da diretoria há um tempo, assumiu a presidência. Isso, vamos botar aí uns 3 anos nesse período de Exatamente. luta. Quais as principais vitórias que você pontua desse período? Assim, eu era um trabalho no Porto desde 2013, né? Entrei desde a da construção e de lá tive diversas funções, entrava de ajudante, fui classificado para operador de pilhadeira, para rig, para pintor, passei por diversas áreas e nessas áreas eu fazia parte de uma área de estabilidade dentro da empresa. O pessoal sempre me votava para eu representar todos eles. Participei mais na questão da CIPA, que é a Comissão de Interna de Prevenção de Acidentes, e recentemente na empresa Beport eu era trabalhador da empilhadeira e era da CIPA e depois passou a minha estabilidade, continuei trabalhando e fui eleito pelos trabalhadores a representar os trabalhadores no sindicato. E fui eleito presidente no final do ano passado. Mas nesse período, inclusive dentro dessa própria empresa que eu trabalhava, a gente já reajustou de 2020 para cá quase 18% no salário, um reajuste de ticket de alimentação de quase 700%. O ticket alimentação era R$ 100 e a gente passou o ticket de alimentação para 750 agora, mês passado agora. E também implementamos um ticket natalino. Chegar final do ano, o trabalhador ter um ticket a mais e ele poder gastar no Natal onde ele deseja, já lá junto com seus familiares e ter um Natal feliz. E diversas outras empresas, agora também recentemente com a empresa SCB, a gente conseguiu implementar os 30% de periculosidade para os trabalhadores, conseguimos reajuste de salário, conseguimos também reajuste no ticket de alimentação, conseguimos implementar a PLR e tudo isso retroativo a fevereiro deste ano. Então, o trabalhador nesse mês agora, que está se iniciando, vai receber um bom reajuste aí de retroativo e a galera está bem feliz, inclusive já até me convidou para um churrasco para a gente estar lá podendo conhecer mais os trabalhadores, né? Saber mais da história de vida deles, eles também saber da nossa. Mas aí o que que acontece? Quando a gente fala trabalhadores, você representa uns 3 mil trabalhadores. Todos esses 3 mil vão ter esse reajuste ou são algumas categorias, algumas empresas? Como que funciona? Aí a gente lá trabalha dessa forma, a gente trabalha lá como acordo de trabalho. Cada empresa a gente faz um acordo de trabalho, porque tem empresas que têm uma realidade financeira que é muito lá em cima e tem empresas que não é o financeiro dela não é tão lá em cima. Então a gente tem que saber basear, conversar com o trabalhador, explicar a situação de realmente de fato, o que acontece lá, quais os contratos que a empresa tem, para onde ela vai. E a gente, assim, nessa empresa SCB que eu acabei de falar, foi 150 trabalhadores. Na Uhum. Beport eu represento 700. E eu tenho a Minas Gusa que eu tenho 30 pessoas. Eu tenho a Domi que eu tenho 350. Ferroporte 400 e por aí vai, entendeu? Aí a gente vai fechar o acordo e cada mês a gente tem um acordo com uma empresa. Daqui a 2 meses, em setembro, eu tenho acordo com a Porto do Açu, que é a dona do complexo portuário, e tenho a Ferroporte, que são as duas maiores empresas dentro do porto, e a gente vai começar a negociação com elas. Igor, a gente fala do Porto do Açu, é uma dimensão inimaginável para a gente, né? Para a gente que vive em São João da Barra, não imaginava uma empresa desse porte na cidade. E muitas multinacionais, empresas que os mandatários mesmo nem falam a nossa língua, estão lá nos Estados Unidos, estão em outros países, enfim. Como que é para chegar para negociar com esse pessoal? Tem uma abertura, é fácil, os representantes da empresa aqui na região, eles abrem as portas ao sindicato ou precisa de bastante movimento para chegar até essa mesma negociação? Arnaldo, antes era muito difícil. Para eu fazer uma assembleia fora lá dentro da empresa, eu precisava movimentar meu pessoal
e paralisar os ônibus para fazer a assembleia. Já hoje a gente solta um edital e essas empresas que já têm a nossa representatividade, eles redirecionam os ônibus para lá, para o nosso local da assembleia e lá a gente negocia. Hoje está sendo assim, mas não foi fácil chegar nesse ponto. Teve muito embate, muita luta. Chegam hoje algumas empresas lá dentro que algumas tentam se esquivar do sindicato. Tenta fechar com outro sindicato de longe, que já vem com outros salários, com outros benefícios. E a gente tem que ir atrás, tem que correr atrás. E hoje também, com a rede social, está muito fácil. Hoje o trabalhador acompanha o nosso trabalho e entra em contato com a gente lá pelo Instagram, WhatsApp, e entre eles ali, eles se conversam. Ah, eu conheço, porque eu já trabalhei com muita gente lá dentro e eu tenho contato com muitos amigos que estão lá dentro do porto hoje. Realmente, o porto, como você falou, é muito grande. Se você andar de carro lá, você vai demorar para você andar em tudo. Graças a Deus a gente tem esse empreendimento. Tem que agradecer muito ao Eike Batista pela ideia, né, que ele teve. E a gente é privilegiado com a empregabilidade, né, que tem no local. A gente precisa muito avançar, né? A gente precisa muito avançar nessa questão da empregabilidade, capacitação, porque senão a gente vai ficar para trás e o desenvolvimento vai vir, tanto na parte de infraestrutura, etc e tal, e como também na capacitação, né? Isso era uma pergunta que eu já estava aqui engatilhada para fazer a você em relação à seguinte questão. Eu acompanhei o Porto no pré, né? Eu fiz uma consultoria fiz parte de uma equipe de consultoria em 2011, para avaliar ali o que as pessoas esperavam do Porto do Açu. Ainda era de Ike ainda na época. Uhum. Eu brinco até que eu trabalhei no mesmo prédio que ele no Rio, só que eu chegava a pé e chegava de helicóptero, né? Era um pouquinho diferente a realidade. Enfim, mas nesse período a gente via ali a preocupação das pessoas com a aproveitação da mão de obra local. Nós estamos num período que o porto está em construção, né? Não o porto em si, mas sobretudo a retroárea do porto com muita construção, a termoelétrica, toda semana aí a Andrade Gutierrez abrindo contratação. Mas depois o Porto vai entrar em fase de maturação, daqui a uns 15 anos, 15, 20 anos no máximo. Até 2035 o Porto tem que estar com 90% de operação. Justamente. E aí, e esse pessoal todo, né? Você se preocupa de capacitar o trabalhador que atua hoje no Porto para se preparar para esse novo momento daqui a 10, 12 anos, que daqui a pouco, né? O tempo passa muito rápido. Eu já represento esse pessoal que já vão ficar lá na implementação, né? O pessoal termoelétrico é um pessoal que vai vir para fazer mais parte elétrica, etc. Então, não vai ser da minha representatividade, porque eu sou portuário, mas não vai ser só a termoelétrica, vai ter vários segmentos ali que vão ser portuários, e com isso eu preocupo sim, tenho contatos com os trabalhadores, a gente sempre tem falado nessa questão da capacitação. As próprias empresas também criam ali um sistema entre elas em fazer escolinha ali dentro, mas a minha preocupação maior é para o pessoal da região conseguir entrada no porto, porque muitas das vezes as crianças hoje que estão na escola não têm noção do que é o Porto do Açu. Eu falo porque eu passei por isso quando eu entrei dentro do porto. Eu queria de qualquer jeito entrar dentro do Porto do Açu em 2012, e quando eu entrei lá era uma realidade totalmente diferente. Então eu tive que me qualificar lá dentro. Mas hoje, como tem um poder público, ele pode chamar as escolas dos ensino fundamental, ensino médio, pegar essas crianças, fazer uma visita com elas dentro do Porto do Açu, levar e explicar o que é as funções que tem lá dentro, para essas crianças começar a ver o mercado de trabalho e ver a função que eles vão começar a seguir. O trabalho dentro da escola, assim, eu acho que São João da Barra tem avançado um pouco nessa questão da empregabilidade, da capacitação, mas a gente tem que avançar mais ainda. E o pessoal de Campos também, a gente tem que continuar nessa crescente aí, para a gente estar conseguindo pegar as melhores vagas no Porto e não ficar somente com as vagas de ajudante lá dentro. Uma questão que a Prefeitura de São João da Barra tem divulgado muito é a questão de parceria com essas empresas. A Ferroporte divulga muita parceria para a questão de curso de capacitação. A Andrade Gutierrez tem dado prioridade ao trabalhador local. Você que está ali, realmente tem muita mão de obra local, muita gente de São João da Barra atuando. A gente sabe que até mesmo pela demanda, por exemplo, esses dias eu até divulguei no meu blog também, abriu a contratação de 150 soldadores. Você não acha 150 soldadores assim em São João da Barra. Tem que ampliar o leque, né? Pode dar prioridade aos São Joanenses, mas tem que ampliar o leque. Mas existe mesmo essa questão da representatividade local, muita gente da nossa região trabalhando lá? Arnaldo, para ser sincero, hoje no Porto, dos meus trabalhadores que eu represento, tem 20% do pessoal local de São João da Barra.
Campos tem cerca aí de uns 20% também. Eu acho que a gente está numa crescida, mas tem algumas empresas que deixam a desejar nessa questão da empregabilidade local. E eu não vejo tanta cobrança por parte dos poderes ali públicos, de poder cobrar as empresas ou criar mais incentivos fiscais para que as empresas contratem os trabalhadores locais, né? Fazer uma parceria, fazer capacitação, as empresas, daqui a 6 meses eu vou precisar de 150 soldadores, vou te dar um exemplo. Então, mas a empresa tem esse planejamento, quando que ela vai precisar de soldador. A empresa poderia chegar para o sindicato que representa ela, chegar junto com a Secretaria de Desenvolvimento e criar, nesses 6 meses, um curso preparatório para esses trabalhadores que estão desempregados. Como você disse, não tem 150 hoje soldadores, é muito difícil, a gente sabe realmente. Mas talvez se fizesse um trabalho com esse pessoal, talvez a gente não teria, né? A gente está falando de um período de 6 meses, de 12 meses, um curso profissionalizante junto com esse pessoal. Eu acho que se a gente conseguir se empenhar, juntar todo mundo, a gente consegue. Recentemente eu tive na Secretaria de Desenvolvimento e a gente teve uma conversa bem bacana e a gente vai dar um segmento nisso lá para a gente estar podendo evoluir a mão de obra local da nossa região. A gente está falando a questão da empregabilidade, né, de aproveitar a mão de obra local, mas tem um outro ponto que me chama a atenção aí nesse período todo de Porto do Açu. Você falou que está lá desde 2012, né? Isso. Condições de trabalho. Você passou por dificuldade em algum momento? Acha que melhorou? Continua a mesma? Qual a sua análise de condição de trabalho de quem atua no Porto desde a época que você entrou até hoje? O Porto hoje, ele está numa fase já que não está mais em construção algumas áreas das empresas que eu represento. Dessas empresas estão ok, algumas. Mas eu tenho uma empresa lá que está me dando um trabalho que eles estão trabalhando dentro de um galpão que foi feito lá em 2012 na OSX, na época de Eike Batista ainda. E esse galpão está caindo ferrugem por cima dos trabalhadores, está numa situação bem precária. Então tem que se melhorar bastante. Recentemente tive a assembleia lá e para esta semana eu estou trabalhando para fazer uma paralisação nessa empresa para que ela se adeque à situação. Já fiz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho a respeito sobre e espero que ela melhore nesse quesito, mas em questão das outras, melhorou muito do que era. São quantos trabalhadores nessa empresa aí que pode Essa, paralisar? essa tem 29 trabalhadores. E atua em qual segmento específico? É a empresa que começou a primeira exportação de soja hoje dentro do Porto do Açu. Então, é uma empresa que tem uma movimentação de recursos alto, né? Muito Usa alto. aqueles galpões novos, aqueles grandes que foram inaugurados. Essa empresa estavam alugando áreas para a empresa que tinha galpões, ok. Agora ela alugou uma área na OSX de um galpão antigo que está caindo aos pedaços e está colocando os trabalhadores lá correndo risco de vida lá embaixo. Igor, a gente falou um pouco sobre preparação da mão de obra local, falou um pouco sobre a questão de política pública, você citou a questão do incentivo fiscal. Eu me recordo que lá atrás, no governo, acho que no governo Carla Machado, ou no governo Neco, mas quase certeza foi no governo Carla Machado, teve aí de 30% de desconto de imposto local para aproveitamento de mão de obra, e acho que isso ainda está em vigor. Além dessa questão de incentivo fiscal, além de curso de capacitação, você acha que falta vontade também de algumas pessoas de se capacitar para entrar lá? Concordo. Concordo que falta. Eu não estou afirmando, estou perguntando, acho que você concordar. Concordo em parte, mas eu acho que também o poder da informação, de poder estar conversando com essas pessoas desde lá do princípio, esse pessoal na escola, a gente vinha trabalhando com esse pessoal, talvez o pessoal saberia para onde eles queriam ir. Hoje, pessoal, muitas pessoas terminam o ensino médio e não sabem para onde ir. Igor, mas assim, a gente está falando aqui em relação às condições do Porto. Você que está lá dentro esse tempo todo, agora nesse trabalho com o sindicato, como que você vislumbra o Porto daqui a 10 anos? Nós falamos sobre essa possibilidade aí do pessoal ter que se capacitar, de uma mão de obra diferente, uma qualificação diferente, mas você vivendo a realidade também aposta muito no crescimento? Aposto sim, o Porto é uma potência e vai ficar muito maior do que ele já é, não só dentro do complexo, como o entorno todo dele. A gente tem que se preparar mesmo em todas as áreas para a gente estar sempre à frente, para não deixar as pessoas de fora virem tomar o nosso lugar. Agora, só para fechar esse assunto aqui de sindicato, você hoje falou que representa aí de 2.500 a 3.000 trabalhadores ali do setor. Qual a sua projeção também para o futuro? Você acha que o sindicato vai expandir?
E com as mudanças, nós tivemos uma mudança recente na questão presidencial, né? Saiu o Jair Bolsonaro, que manteve ali uma política de redução dos repasses ou uma opção no repasse para os sindicatos. Agora, com o governo Lula, o ex-sindicalista, desculpa, a tendência é que volte a ser obrigatória essa contribuição sindical, ou seja, vai ter mais recurso sindicato, mas ter recurso nem sempre é o essencial. O essencial é ter apoio do trabalhador também. Qual a sua perspectiva para a vida do sindicato a partir de agora? Para a vida do meu sindicato não vai influenciar tanto, né? Do meu sindicato não, do sindicato que eu estou lá, é o Sindiport, não vai influenciar tanto essa mudança de voltar a contribuição ser obrigatória, porque a gente já tem boa parte do trabalhador e o nosso trabalho ele vai continuar sempre adiante, a gente vai expandir, se precisar crescer, a gente vai crescer a nossa diretoria e com isso a gente tem feito um trabalho legal lá dentro, mas com esse novo governo, lógico que todos os sindicatos serão beneficiados se caso retornar aí a contribuição assistencial e vai ser muito bom para os trabalhadores, né? Mas espero que seja obrigatório, mas o trabalhador também tenha direito de se desfiliar, se caso ele não se sinta representado pelo sindicato, porque depois está o sindicato trancado dentro do escritório por tanto tempo que ficaram por causa da contribuição e o trabalhador não se sente representado. Eu ia encerrar sindicato, mas tenho que fazer essa pergunta também. Eu fiz uma matéria recente em relação ali a uma paralisação na Petrobras. 30 plataformas paralisaram a atividade por 24 horas. Não consegui falar com a Petrobras, mas depois cheguei a ver algum lugar que a Petrobras disse que não atrapalhou a operação, enfim. Mas houve esse movimento. E aí eu passei, foi um perrengue para conseguir informação. Porque eu liguei para o Sindipetro, automaticamente, quando a gente fala de qualquer paralisação em plataforma, a gente pensa no Sindipetro. Sindicato, olha, a gente está acompanhando, a gente dá apoio, mas não é com a gente não, é com o sindicato lá de Macaé, dos trabalhadores terceirizados. Aí tenta entrar no sindicato lá dos terceirizados, que esqueci o nome agora aqui, não é esse, é outro. Tem essa confusãozinha aí de sindicatos. Na sua atuação ali, na área do porto, também tem essa divisão de muitos sindicatos atuando dentro do complexo? É, uma hora ou outra sempre tem atrito, é normal e é do jogo. A gente tem que saber aonde a gente pisa. Lógico que tem o nosso, que é o portuário, tem o da construção civil e tem também da montagem e manutenção. Tem outros lá de vias, então tem diversos sindicatos. Mas lógico que é um respeitando o espaço do outro e cada um representando o que é de fato da sua representatividade. Ninguém tomando nada de ninguém, a não ser que esteja errado com outro sindicato e com o apoio do trabalhador. Lógico que a gente, sem o trabalhador do nosso lado ou do lado de qualquer sindicato, a gente não consegue avançar. Inclusive, também acompanha essa questão da paralisação do pessoal da Petrobras. E realmente o que eu vi lá foi só noticiado que as empresas estavam propondo 2,25% de reajuste de salário, nem para repor a inflação para o trabalhador. Então, eu achei super bacana a atitude dos trabalhadores, apoio. Queria até um dia, quem sabe, eu poder embarcar e saber como é lá realmente a realidade deles lá dentro. Agora, o seu sindicato é o maior do Porto? No momento hoje não, porque tem um que está com montagem e manutenção e tem diversos trabalhadores que é lá na Andrade Gutierrez. E entre os sindicatos, vocês conversam Conversamos, para também conversamos. fazer alguma ação conjunta quando tem assim algum desacordo em relação a várias empresas? Isso, a gente sempre tem um bom diálogo com o pessoal do Sintramon, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Montagem e Manutenção. Hoje eles são maiores lá por cada obra lá da Andrade, mas a gente sempre conversa junto, a gente inclusive já fez diversas assembleias juntos, um do outro, fazia da empresa deles, depois a gente fazia da nossa, e a gente tem tocado lá um bom diálogo lá dentro, sim. E vamos mudar um pouquinho a chave aqui, vamos falar um pouco sobre a sua vida antes do sindicato aí, porque eu lembro do seu nome, trabalhei no SJB Online, enfim, a gente é de São João da Barra, lembro do seu nome como atleta também. Você continua É, também ainda na carreira de atleta? continuo, hoje eu estou dando aula lá no projeto lá em Barcelos, no Instituto Laço de Amor, hoje eu estou faixa marrom, trabalhando firme lá com as crianças. A gente tem cerca de 80 crianças treinando junto com a gente lá. E neste último final de semana, agora no sábado, eu lutei no Rio de Janeiro. E graças a Deus fui campeão na categoria e fiquei em terceiro no absoluto. E tô na luta aí do esporte, né? O jiu-jitsu foi ferramenta fundamental na minha vida. Eu acho que talvez se não fosse o jiu-jitsu, eu nem sabia o que eu iria ser realmente na minha vida, porque em diversas ações ali, o jiu-jitsu me ajuda bastante a ter autocontrole, ter disciplina, para a gente estar podendo evoluir tanto no trabalho e também no esporte, na nossa vida.
Você falou aí que está dando aula lá no Instituto em Barcelos, né? O Instituto. Laço de amor. Isso. A gente sabe ali que tem uma certa ligação do Instituto com o vereador Elísio, ex-presidente da Câmara. O vereador Elísio teve aqui, já se colocou como pré-candidato a prefeito de 2020, em 2024 em São João da Barra. Já se colocou há algum tempo, me deu uma entrevista lá na Folha FM em dezembro, novembro do ano passado, eu também já tinha se colocado como pré-candidato a prefeito. E Elísio foi o vereador mais votado nas últimas duas eleições. Nessa última ele passou de 2.000 votos. A saída de Elísio do cenário, se ele não indicar um nome, abre um bom espaço. Você ali também, você faz parte do grupo do Elísio. Você pleiteia esse vácuo, esse espaço que Elísio vai deixar? Você pretende ser candidato a vereador em São João da Barra? Eu sou pré-candidato a vereador dentro de São João da Barra, que eu pretendo sim brigar pelo trabalhador portuário dentro do poder legislativo, em fazer valer algumas leis, poder cobrar e poder trabalhar em prol dos trabalhadores e também do pessoal que está desempregado ali no entorno do complexo portuário para poder contribuir junto a essas pessoas. Você pretende ocupar esse espaço que o Elísio deixa ou sua trajetória deve ser outra? Se caso o Elísio ser candidato a prefeito, lógico que vai criar um espaço muito grande ali dentro da nossa comunidade ali, que é Barcelos, e a gente pode estar, sim, ocupando esse espaço, mas ele também tem outros pré-candidatos a vereador do grupo, lógico, o grupo é muito grande, portanto ele foi votado por 2 vezes, e a gente está nessa luta, a gente vai tocar o nosso caminho, talvez a gente vai estar junto sim. Já que nós falamos um pouquinho de política, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que você analisasse, então, do porto ao seu entorno. A cidade de São João da Barra está crescendo na mesma proporção que o Porto do Açu vem crescendo? O que você acha que está sendo feito de bom, o que precisa ser feito melhor? Qual a sua avaliação? A minha opinião é que São João da Barra está ficando para trás, o porto está evoluindo. A última LDO está sendo discutido água potável no nosso lugar, sendo que a gente tem um complexo portuário e não estamos se discutindo na LDO uma água. Acho que a gente tinha que estar discutindo era outras coisas maiores, questão de áreas para aumentar ali na LDO ali para as empresas se instalarem em volta do porto. Hoje a empresa para se instalar do Porto do Açu, ela tem que ser só dentro do porto por um determinado período de área. Não pode uma empresa muito grande abrir fora de São João da Barra, tem que ser só dentro do complexo portuário. Isso está dentro da LDO, tem que ser mudado. E diversas outras coisas para fazer, inclusive na LDO, para empregabilidade do pessoal, para a gente colocar, dar incentivo para as empresas, ter essa mudança lá, pedir para os vereadores ter esse olhar importante. Creio que alguns já estão na luta disso, mas São João da Barra precisa muito avançar sim. Você fala da LDO na questão da água potável, porque você participou lá da audiência? Eu participei da audiência, sim. Sim, e aí quando você fala nessa questão de áreas, você fala, deve ser o plano diretor do município que Isso, precisa ser exatamente. reavaliado no seu ponto de vista? Exatamente. O plano diretor tem que ser reavaliado, porque as empresas não conseguem se instalar ali fora. Só dentro do Porto do Açu. E lá dentro o aluguel é caro. Então só consegue se instalar empresas grandes. Aí talvez por isso é uma crescente grande lá na empregabilidade lá que falta para a gente estar avançando. Igor, mais uma vez queria agradecer pela sua participação e deixar já o convite aberto aqui para outras oportunidades. Eu que agradeço, Arnaldo, a oportunidade, a vocês que estão vendo aqui esse podcast. E obrigado, e espero que a gente esteja junto aí por mais vezes. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado nas redes sociais do Manchete RJ. Até a próxima!